Grupo Severo apresenta Conta Aí, o seu mais novo programa de entrevista no Facebook. Olá pessoal do Facebook, eu sou o Jorge José e esse é o programa Conta Aí número 1. E no programa de hoje iremos falar sobre arte. Para isso trouxemos ele, o nosso primeiro convidado. Ele é artista plástico, ator, já atuou em dezenas de espetáculos. Mas não lembra pra mais. Olha minha... O que é que você tem agora? Peste? Lepra? Febre amarela? Paralisia infantil? Puta que pariu! Nem pra inventar uma doença que preste você serve! Já fez alguns trabalhos na TV e no cinema. Mora no Cabo de Santo Agostinho e é uma pessoa de personalidade forte. Fala o que pensa, doa a quem doer. Estou falando de Luz Arcos. Luz Arcos, muito obrigado por nos conceder essa entrevista ao nosso programa. É um prazer imenso tê-lo aqui e sinta-se à vontade. Obrigado, digo eu, Jorge. É uma satisfação estar aqui, né, nesse programa, abrindo essa programação de vocês, né, dizer que é uma satisfação muito grande. Luz Arcos, todo mundo tem um hobby. E você, o que gosta de fazer nas horas vagas, a não ser arte? Bom, eu gosto de ler, eu leio bastante, eu tenho, desde a infância, eu tenho muito prazer em ler. E também gosto de cinema, eu sou cinéfilo. Maravilha. Tem algum projeto no momento, alguma peça em cartaz? Pois é, a gente começou a ensaiar agora um espetáculo. Conta aí pra gente. Eu não posso ainda dar maiores detalhes, mas assim... Aguardem. Aguardem. É muito legal, muito legal. É um novo projeto, né? É um texto conhecido, mas que vai me dar muito prazer em fazer. Que bom. Trata-se, inclusive, de um monólogo. Maravilha. Monólogo difícil de fazer, né, Luz Arcos? É um desafio. É um desafio muito grande. É um grande desafio. Então vamos começar a nossa entrevista com a primeira pergunta, que essa aí não quer calar. O que veio primeiro? Artes cênicas ou artes plásticas? Por incrível que pareça, eu comecei no teatro bem antes das artes plásticas. Eu comecei no teatro da igreja católica, a qual eu faço parte. Aqui mesmo no Cabo? Aqui mesmo, na Vila Mucambo. Ah, legal. Né? Na igreja de São José Operário, no ano de 1981, no grupo Natureza, um grupo formado pela saudosa Porcina Siqueira. Foi quando eu interpretei o papel de Jesus Cristo, fazendo um espetáculo chamado A Vida de Cristo. Como foi? Era durante a Páscoa, grupo de igreja. É verdade, mas como foi, né, você fazer Cristo, né? E foi extremamente legal. Eu não lembro direito porque eu era muito guri. Mas assim, o legal de tudo é que logo após isso, a gente nós fazíamos diversas oficinas. O grupo era muito extenso, tinha bastante participantes, amigos daqui da comunidade e amigos do centro do Cabo, né, como um todo. É muito legal o aprendizado. As comunidades, os projetos comunitários, esses projetos sociais comunitários são bons porque servem de formadores. É verdade. Luz Arcos, e qual das duas você não vive sem? Artes plásticas ou artes cênicas? Nossa, sem nenhuma das duas. Uma complementa a outra. Porque a arte de você vivenciar outras vidas é fantástica. A arte de você poder vivenciar outros personagens, isso me dá um prazer imenso, né? O aplauso do público, a energia que o público te passa em cima de um tablado. E assim, quando eu faço TV, a gente nota isso falando em teatro. Quando eu faço TV, a gente nota o carinho do público com a gente, que assiste a gente,
né, que curte o programa, né? Eu estou falando do Papeiro da Cinderela, né? Por sinal, assistam. É um programa feito com muito carinho para o público pernambucano. É um programa sensacional, né? Isso sem dúvida. E com toda a trupe, né? Eu costumo dizer que assim são figuras maravilhosas em um núcleo maravilhoso, né? Com um programa sendo feito para o público pernambucano. De um modo geral, o público do Nordeste todo, porque eu acho que o Nordeste todo se identifica com o Papeiro da Cinderela. Eu comecei nas artes plásticas através da modelagem argila cerâmica. E essa modelagem, ela me fez chegar ao que eu sou hoje, né? Graças a Deus, é muito prazeroso esse trabalho com arte. Ele já me deu bastante felicidade. Maravilha. Muita felicidade. Zarcozy, conta pra gente como é ser artista no Cabo de Santo Agostinho e quais as principais dificuldades. O artista ele passa por dificuldade em todo e qualquer lugar, né? Todo e qualquer lugar, em especial no Brasil, onde a gente vive num país em que a cultura é tida como artigo supérfluo. E no estado de Pernambuco, como no Cabo de Santo Agostinho, isso não é diferente. Nós travamos uma batalha diária por conta da falta de interesse político, da falta de interesse público no que diz respeito no tocante às políticas públicas referente à cultura. Nós temos dificuldades tamanhas advindas de um poder público que nunca olhou, na verdade, com esmero, com afinco para o que é a cultura. A cultura é um grande gerador de emprego. É verdade. Né? Existem estudos para isso. A economia da cultura, a economia criativa, ela gera muito emprego mesmo, e sustenta inúmeras famílias. E quando você não tem um governo que se preocupe com a formação cultural, com a formação com a política pública baseada na formação de novos artistas, né? Aí você tem essa explosão de violência em que está estampado o estado de Pernambuco, em que está estampado aqui na nossa cidade. Isso é reflexo do baixo índice de investimento no tocante a implemento de programas públicos de incentivo à cultura. Existe no Cabo de Santo Agostinho uma lei que foi aprovada no ano de 2015 ou 2016, acho que foi 2015, em que nós lutamos, nós que eu falo, foi o movimento Cidade com Arte, Cidade Melhor. Eu fui um dos fundadores desse movimento, em que a gente, junto à Secretaria de Cultura da época, do governo antecessor, nós conseguimos implementar a lei de incentivo, o Sistema Municipal de Cultura, que é uma lei verticalizada, é um projeto verticalizado da Lei Nacional de Cultura do Governo Federal. E essa lei já é vigente aqui na cidade do Cabo. Apesar de termos o Sistema Municipal de Cultura aprovado, com a lei sancionada, né, essa lei não funcionou ainda, não funciona ainda no Cabo de Santo Agostinho. E nós estamos em meados de 2018. Né? Então, desde 2015 que essa lei foi aprovada e nada foi resolvido. Né? Nada foi efetivado, porque não existe. O prefeito atual precisa urgentemente, seu Lula Cabral, nos ajude. A gente precisa urgentemente do secretário executivo de Cultura para poder fazer com que essa lei municipal, do Sistema Municipal de Cultura, funcione a contento. Nós já temos o Plano Municipal de Cultura aprovado, nós já temos o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que é quem faz um tripé desse sistema. Funcionando. Já existe
isso tudo. Nós precisamos efetivamente dar um pontapé inicial para que essa lei funcione aqui no Cabo de Santo Agostinho. Legal. Luiz Arcos, apesar dessas dificuldades todas que você falou aí, foram bem colocadas, há como sobreviver de artes aqui no Cabo de Santo Agostinho? Eu acho que sim, eu acho que há como sobreviver de arte em todo o Brasil. Né? O artista é difícil, é muito difícil. Né? Mas a arte ela é encantadora, a arte ela conduz o ser humano melhor, ela produz um ser humano melhor. Né? Então o ser humano, ele por si, ele necessita de arte para viver. Ele necessita da arte como éter da vida. Né? É necessário sim, e aliás, é possível sim viver de cultura no Cabo de Santo Agostinho. Né? O que falta muitas vezes, Jorge, é uma união da classe artística. Também acho, é verdade. É uma união feita por quem faz os determinados fóruns setoriais, os fóruns de artes cênicas, o fórum de literatura, o fórum de cultura popular, o fórum de artes visuais e os outros fóruns também. É necessário que o artista cabense se una e se alicercem nos seus fóruns e criem força possível para exercer de forma organizada as suas exigências, os seus anseios. Está aí, a gente está lutando, há mais de 4 anos que a gente vem lutando para a readequação, não, a reconstrução do Teatro Municipal Barreto Júnior. E isso nos faz carentes, porque nós não temos uma casa de produção cultural. Infelizmente, há tempos atrás, nós tínhamos o Salão de Artes Plásticas, né, que era salão e oficina de artes plásticas. Nós tínhamos o Teatro Barreto Júnior funcionando, nós tínhamos os clubes da cidade funcionando, e hoje nós não temos mais. Né? Usa-se como subterfúgio auditórios escolares. Mas quero deixar bem claro que auditório escolar não é teatro. Teatro é uma outra história. Auditório escolar serve para a escola. Nos serve como grupos teatrais, ele quebra galho. Mas não é isso que o artista merece. O artista precisa ser bem tratado. O artista precisa ser tratado como ser humano e principalmente como profissional que transforma a vida de ser humano. Verdade. E Luiz Arcos, qual o conselho que você dá, qual a dica que você dá para quem está começando agora a fazer teatro, quem está querendo entrar nessa arte? Lute. Estude. Lute, estude, busque, se abasteça de informações, seja e faça o melhor. Eu, quando decidi ser artista, eu muito novo ainda, eu não tinha ciência sobre o que na verdade eu queria realmente. E quando eu quis ser artista, uma pessoa, por sinal muito especial para mim, me perguntou: você pensa em construir a sua vida fazendo boneco de barro? E eu disse: um dia eu vou te mostrar que esse boneco de barro vai te alimentar. E chegou a isso, né? Eu pude com os bonecos de barro, com a minha arte, poder dar guarida, poder subsidiar. Eu pude subsidiar algumas coisas. Eu pude dar de melhor, pude dar conforto, pude oferecer o melhor.
A partir desse boneco de barro que foi falado no passado, não é verdade? Exatamente. E serviu como exemplo no presente É. e no futuro. Em Los Arcos nós temos um festival anual chamado Mocasp. Eu tenho percebido ao longo desses anos que é uma falta de plateia. As pessoas estão indo menos assistir esses espetáculos. Como é que você vê essa questão? Será que isso aí seria o início do fim da Mocasp? Essa falta de plateia, por exemplo? Eu acredito que não. Eu acho que a Mocasp, na verdade, o conceito da Mocasp de hoje é outra Mocasp que existiu no passado, né? A Mocasp foi originada como projeto experimental, projeto de experimento, né? A Mocasp foi elaborada, né? Foi trazida a ideia para o Cabo de Santo Agostinho. A ideia quem trouxe, inclusive, foi os participantes do Grudage, na época, e através de um festival que eles foram na cidade de Franca, em São Paulo. E a Mocasp, ela serviu as primeiras edições, originalmente, para experimentar, né? Experimentar a formação cultural, experimentar os novos talentos, né? A Mocasp tinha a capacidade de ser um projeto de alicerce para o experimento daquela criatura que estava sendo gerada para a continuidade das artes. E hoje não é mais. Infelizmente, não é? Inclusive, antigamente, a premiação da Mocasp era uma indicação, né, que eles chamavam de uma palavrinha que se dava, era destaque. Se utilizava a palavra destaque. Então, as pessoas que mais se destacavam com aquele trabalho eram as pessoas que mereciam os louros daquela edição da Mocasp. Hoje as pessoas brigam por troféu, o que eu acho legal. Eu não divirjo dessa forma não, né? Eu só queria chamar a atenção do poder público para que, efetivamente, e eu vou voltar a bater nessa tecla, efetivamente volte a investir no público do Cabo de Santo Agostinho. A má formação de público trouxe essa dificuldade de plateia. Mas eu quero dizer o seguinte, que a falta de investimento nos equipamentos culturais da cidade e investimento na formação cultural, né, calhou nessa falta de público da cidade do Cabo. Nosso papo está muito gostoso, falando sobre artes hoje com o Los Arcos, ele que é artista plástico e ator. Uma pausa pequenininha para a gente entrar aí nos comerciais. Pois não. Quem me conhece sabe que eu sou locutor, sou ator. E se você está precisando aí de uma locução na sua loja, no seu supermercado, qualquer loja seja, para um carro de som, para uma motocicleta, ou mesmo uma propaganda para a sua rádio, é só você ligar para o telefone 983547893 e me contrata aí, a gente faz um preço legalzinho, sem problema. Repetindo o telefone, é o 984... Perdão, eu vou ler aqui na ficha, é o 983-547893, tá certo? 8354-7893. E você está ouvindo aí de fundo algumas propagandas que eu faço. No caso, tem uns trechinhos pequenos, mas já para você ouvir direitinho. E se o seu problema Los Arcos ou de você que está do outro lado da tela é com o computador, manutenção, formatação, instalação de programa, aí não se preocupe. Nós temos aí o Ilha Info. Ele vai em seu domicílio, faz o orçamento inteiramente grátis e você pode contratá-lo aí pelo telefone 984 46 5260. É o 98446-5260, esse é o telefone de William Info. E Los Arcos, na hora de você faturar também, claro, né? Quem quiser comprar um trabalho de Los Arcos, contratá-lo como ator, como faz? Então, eu estou nas redes sociais, né? Estou no Instagram como Los Arcos e estou no Facebook como Los Arcos Arte. Então, é @Los Arcos no Instagram
e Luz Arcos Arte no Facebook. Entra lá, me chama no privado e a gente vai conversar, né, através de seu desejo, assim, da tua encomenda, eu vou trabalhar uma peça para você. Maravilha. E voltando à nossa entrevista, Luz Arcos, foi rodado um longa aqui no Cabo de Santo Agostinho, chamado Piedade, Isso. no qual você fez parte do elenco, com uma das grandes atrizes globais, a Fernanda Montenegro, né? Como foi para você essa experiência? A gente fez figuração, né? A gente foi figurante e fez uma cena de intervenção no filme. Muito curta, mas assim, de uma significância muito grande. Eu não cheguei a atuar junto a Fernanda Montenegro. Mas estava próximo, né? Não, Sentiu o calor humano? Não, a gente não. Foi dias diferentes de gravação. Entendi. Foram dias diferentes de gravação. Mas não tem problema, Mas, tá assim, no filme, né? Pois é. Estamos juntos de todo jeito. Eu contracenei com Gabriel Leone. Legal. A turma que estava fazendo parte da cena contracenou com Gabriel Leone. Certo. Né? Mas foi muito legal a experiência. Eu pude conhecer o Cláudio Assis, né? Que assim, eu já era fã do Cláudio Assis. Consegui ficar mais ainda porque ele é um cara que conduz a coisa com uma maestria fantástica, sabe? Uma pessoa extremamente centrada e despojada de qualquer orgulho, de qualquer sintoma de aspereza. Isso é importante. Ele é uma figura muito humana e carinhosa, por sinal, Cláudio. Por sinal, beijo, Cláudio Assis, onde você estiver, querido. Deve estar aí na batalha do dia a dia, nas suas produções. E terminando, Piedade, né? Que eu estou ansioso para ver a pré-estreia. Nós também. Luz Arcos, você é uma pessoa muito envolvida em questões políticas, no meio político. Teria você vontade de se candidatar a vereador, deputado, governador, presidente da República, quem sabe? Apesar de achar que a política é um dos grandes vetores de transformação da humanidade, é o grande vetor de transformação da humanidade, sem dúvida, né? A política partidária no Brasil se transformou a forma mais nojenta de... Pode botar isso aí, eu não tenho problema não. A política partidária se transformou no Brasil da forma mais nojenta de se ganhar dinheiro e de fazer com que a sociedade seja pior cada vez mais no Brasil. É bom lembrar, Luz Arcos... Eu estou falando do meu país. É bom lembrar que esse ano é um ano político, né? E para que as pessoas se conscientizem de como votar corretamente, não fiquem com aqueles pensamentos retrógrados que a gente às vezes consegue observar em algumas pessoas, né? Trocar o seu voto por qualquer coisa, não é isso? Eu não te respondi a pergunta que você fez, mas eu vou responder agora. Eu já recebi diversos convites para me candidatar, né? Até cheguei a pensar nisso, mas eu decidi que não. Eu decidi que eu não aprendi a mentir ainda. E como diz a história, o jargão, eu sou limpinho e quero continuar sendo. Eu tenho muito medo de me envolver com esse tipo de coisa, Jorge, porque esse sistema que gera a política brasileira é um sistema tacanho, escroto, né? E eu serei uma andorinha só. Infelizmente, uma andorinha só não faz verão. Quanto à questão do que você me perguntou a respeito do ano político, a conscientização do eleitor. A conscientização é que você não venda o voto. O valor do seu voto, na verdade. Não venda, sabe? Eu particularmente eu não sei em quem votar ainda. Eu vou pesquisar, né? Vou procurar saber quem é que vai merecer meu voto esse ano, né? E é isso que o eleitor deve fazer. É escutar as melhores propostas, escutar
né? Escolher, votar e depois cobrar. Só que tem uma coisa, quando você vende o voto, você não pode mais cobrar. Porque aquilo que se compra, se eu compro o teu voto é meu. Eu paguei por ele. Então eu uso como eu quero. Eu faço o que eu quero desse voto. Então quando o cidadão vende o voto, ele se torna escravo, se torna uma mercadoria na mão daquele político. E é isso que eles fazem. É isso que o político safado faz. O político safado, ele te ilude, ele te engana, ele compra teu voto. É por isso que o político escroto, entendeu? Ele não se importa se tem medicamento ou não no posto de saúde, ele não se importa com a merenda escolar do teu filho, ele não se importa com o professor que está lá indo dar aula para o teu filho. Ele se importa com quanto vem para o bolso dele no final do mês e com os conchavos políticos que ele faz para poder gerar mais ainda para o próprio bolso. Pois é. Nos Arcos, o Jornal Nacional lançou Qual o Brasil que você quer para o futuro? E o Grupo Severo pergunta: qual o Cabo de Santo Agostinho que você quer para o futuro? Eu quero uma cidade com mais investimento na área de educação, na área de saúde, mas muito mais na área de educação e de cultura. Sabe por quê, prefeito? Porque quando se investe em educação e cultura, e isso é comprovado, quando se investe em educação e cultura de uma sociedade, se investe muito menos na área da saúde. Porque as pessoas, quando têm educação, elas se cuidam mais. As pessoas, quando têm a educação, ela adoece muito menos, né? E o investimento na saúde básica, na saúde preventiva, isso aí o senhor pode investir bastante, na saúde de prevenção, mas muito mais em educação e em cultura. É isso que eu espero da minha cidade. Eu espero, inclusive, que os governantes, tanto da linha estadual como da linha federal, entendeu? Invistam mais nos seus municípios, invistam mais, né, nas cidades, porque é a cidade que gera renda para o país. Nos Arcos, e para finalizarmos a nossa entrevista, você é ator, você é artista plástico e, sobretudo, você é cidadão. Que balanço você faz desse desemprego terrível, dessa corrupção absurda e dessa crise tamanha que nunca acaba? O Zé Padilha chama de mecanismo, né? Esse sistema, o sistema bruto da política corruptiva, né? Que isso não é política social, viu? Isso não é política que pensa no social. Aquele político que rouba, mas faz, é tão ladrão quanto. Não é para roubar. Não é para se apropriar do erário público, entendeu? Como se fosse o próprio cofre familiar, né? E, infelizmente, é um país tão pobre que só tem político corrupto. Quando eu falo que só tem político corrupto, eu não generalizo. Eu acredito que existem pessoas lá dentro do Congresso Nacional e lá no Senado Nacional com boas intenções, né? Mas a gente precisa quebrar de vez as pernas, dessa corrupção que está instalada, né? Desse político escroto que não pensa na merenda escolar do teu filho, não pensa na saúde e na educação do teu filho, na segurança. A gente vive num país que vive em guerra constante. Mata-se mais aqui do que na Síria, gente. E, no entanto, né, o brasileiro é esse povo alegre, esse povo caliente, né, esse povo de sangue quente, que luta por um amanhã melhor, que quer acreditar num amanhã melhor. Político, seja sério. A gente precisa mudar esse país. A gente precisa mudar esse mecanismo de onde,
onde eu ganho mais, eu tenho mais poder, necessariamente eu mando, necessariamente eu vivo melhor. A gente é ser humano, a gente precisa viver melhor, todos nós. Eu falei que essa seria a última pergunta da nossa entrevista, mas eu guardei uma para o final. Ah, tá. Quem é Luz Arcos? Luz Arcos é esse cara, né? É esse cara de 47, quase 48, né? Que está na lida diária por uma cidade melhor, uma cidade mais justa, uma sociedade com arte, né? Eu me preocupo muito com o ser humano no tocante às causas sociais, no que diz respeito ao ser humano viver bem como elemento da sociedade, né? Me preocupo muito com a minha classe artística. A nossa classe, ela precisa de uma maior atenção. Eu quero aqui fazer um desafio ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Cabo de Santo Agostinho, senhor Luiz Cabral de Oliveira Filho. Invista em arte, prefeito. Invista em cultura, para que a gente consiga transformar essa cidade. O senhor, que é um gestor tão preocupado com a beleza de nossa cidade, tão preocupado com a sua gestão, invista em cultura. O senhor vai ver que quando o senhor investir em cultura, o senhor vai encontrar o povo mais alegre, o povo mais feliz, o povo mais bonito e uma sociedade de paz. Invista em cultura, porque cultura transforma. Invista em cultura, porque cultura alicerça o cidadão do amanhã. Esse é um desafio. Luz Arcos é isso. Maravilha. Luz Arcos é o cara que pensa no social. Luz Arcos é o cara que, assim, quer ver uma sociedade mais justa. Doa a quem doer. Pois é, Luz Arcos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista ao nosso programa Conta Aí. Espero nos ver em breve para falarmos sobre artes e outras coisas mais. Eu que agradeço, eu quero deixar meu abraço aqui a todos os espectadores, todos os telespectadores desse programa, dizer que é uma alegria, uma satisfação e contem comigo, né? O Cabo, a sociedade de forma geral, precisa dessas iniciativas, precisa desse tipo de movimento, dessas ideias legais. Então, parabéns a vocês, parabéns Jorge, parabéns ao Severo, parabéns a Jéssica, ao Jailson, a quem faz o Conta Aí, a quem faz o Severo. Isso, é verdade. O canal Severo. Canal Severo. Um abraço a todos aí. Valeu, Luz Arcos, mais uma vez. Pois é, pessoal, eu conversei com o Luz Arcos, ele que é artista plástico, ator, uma pessoa maravilhosa. E chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade, curtam, compartilhem, comentem. Chame os amigos, chame as vizinhas, chame os familiares. Peçam para serem adicionados ao nosso programa e fiquem sabendo de tudo o que acontece no Cabo de Santo Agostinho. Lembrando que o programa Conta Aí com Jorge José tem a produção e a direção do Grupo Severo. Obrigado a todos e até o próximo programa. Luz Arcos. Agora eu achei a tua produção fraca, vice. Achei a tua produção meio duvidosa. O diretor, ele corta muito, o diretor ele pega muito no pé da pessoa. Porra, e fala mal da pessoa, cara. Puta, cara, você está falando isso justamente que eu pensei em lhe dizer, mas eu não tinha como lhe dizer. Eu estava envergonhado para falar isso para você. Não, é assim, e a Jéssica, ela se mete muito também, entendeu? Eu falei para vocês dois, vocês estão rindo aí, olhando para... Desculpa, você pode repetir, por favor, a Jéssica? A Jéssica, ela se mete muito, entendeu? Só falta agora vocês falar do filho dela também. Hã? Não, justamente, foi bem Não, o lembrado. filho dela que fica passando na frente das câmeras, entendeu? Dispersando o meu convidado. Isso é uma vergonha Dispersei, pra eu me gente, perdi, bicho. acho que eu me perdi umas 4 vezes aqui no programa. Ou mais. No teatro, a falta de investimento, eu me perdi, desculpa, eu me perdi, tu edita depois, porque foi tanta coisa que aconteceu. E passam muito para lá e para cá, dispersa. Pois é. Isso é um absurdo. Nos perdemos. Agora você vê um diretor que fica ali por trás da câmera. Não, e o pior não é nada. O pior é que ela chega aqui com essa barriga já
né, de 4 meses, já com 5 filhos, prevendo já o 7º, né? Porra, e bicho. para com isso. Foda, bicho. É Usar. difícil, viu? É Usar. difícil, Jorge. Sinceramente, cara, Da próxima vez que você me convidar para uma entrevista, vem com uma equipe melhor, tá bom? cara, eu quero do fundo do meu coração pedir mil desculpas por isso acontecido. Eu falei pra eles, vocês são os incompetentes, vocês não têm responsabilidade. Eu sou o diretor, não, eu trabalho na produção. Que produção?